minhas saudações para você e seja assim, muito bem-vindo no nosso quadro aí, Rota na Minha Vida. Então, vamos começar aí a saber um pouquinho da tua vida, do teu passado, né? Quanto tempo você faz que você mora aqui em Cianorte? Eu cheguei aqui em Cianorte em 1971. Eu vim para cá devido a um concurso que eu fiz, o segundo padrão meu de magistério, e aí eu fui nomeada para Cianorte. Porque na minha época, você era nomeada para um lugar que você nunca nem viu na vida. Hoje é a nível regional, mas naquele tempo, aonde tivesse vaga, te mandava. E aí no meu momento de escolha, eu escolhi Cianorte e vim aqui sem nunca ter visto Cianorte. Eu não conhecia. Que interessante. Eu cheguei aqui em março de 71 para tomar posse. Tomei posse na escola normal, Cândido Portinari, e no colégio estadual, que é o até hoje. É para dar aula e... Eu vim aqui para dar aula na escola, no magistério de didática, certo. E eu fui a primeira orientadora educacional e vocacional daqui de Cianorte, olha só, do colégio estadual. Olha. Cujo diretor era o professor Mário Moreira. Mário Moreira, olha. E aí eu tomei posse, e como a gente morava fora, eu vim de Curitiba para cá. E aí então a gente tinha um mês para mudar, para se ajeitar e tal. E aí quando eu cheguei lá, teve algumas coisas que tive que resolver, e eu só voltei a Cianorte dia 21 de junho de 1971. Tá certo. Bom, você estava então antes em Curitiba. Sim. E de Curitiba você veio para Cianorte. Para Cianorte. Quando você veio para Cianorte, você ainda estava solteira. Sim, solteira. Então é interessante. Você conheceu teus avós? Conviveu com eles? Sim. Do lado da minha mãe, meus avós maternos, durante muitos anos, até eles morrerem. E do lado paterno, só com a minha avó, porque a família do meu pai e da minha mãe também são famílias assim de longa vida. Todos viveram muito. Minha avó, por exemplo, paterna, viveu 103 anos. Eles eram aqui do Brasil, era origem de outros países? Eles eram do Brasil, porém, a da minha mãe com descendência alemã, Stout. E o meu pai é português, Braga. Certo. Então por isso que pega esse nome Braga. Braga é um nome específico de português. Tem até cidade, né? Cidade de Braga. Tem cidade de Braga lá. Então, vocês viviam ali com teus pais na época? Quantas pessoas formavam a tua família? Eu vim de uma família grande. De verdade... Irmãos, né? Irmãos. Uhum. Meu pai e minha mãe, e nós somos em 6 irmãos. Nesses anos todos, agora este ano que nós perdemos a minha irmã mais velha, com 85 anos. 85 anos, agora que perdeu a primeira? Agora que perdeu a primeira. Então nós temos 4 mulheres e um homem. E aí tem a segunda, né, na escala, e eu sou a caçula das mulheres, daí tem 5 anos de diferença, daí nasceu o meu irmão, o único homem. E ele mora em Marialva, né, porque eu nasci em Andirá. Só fui nascer, mas sou marialvense desde sempre. E as minhas irmãs são de Andirá, Cambará, né? Nós somos de lá. E aí meus pais já moravam na Marialva. E eu vim... Então os seus pais também provavelmente devem ser paranaenses também. Não, paulista. Paulistas. Paulista. Os dois são cidade que eles nasceram, você lembra? A minha mãe nasceu em Espírito Santo, Pinhal. Olha. Fica perto de Tatuí, por ali assim. Perto de Tatuí, conheço a cidade de Tatuí. E o meu pai nasceu ali nas proximidades de Jaú, sabe, Barra Bonita, tanto é que o pai dele é enterrado em Barra Bonita, então é nessa região ali que eles foram. E nós todos paranaenses. Ô Ivete, como é que uma família assim grande de vocês, assim, seus pais, né, pai e mãe, né, educavam os filhos?
Como é que era essa educação que os pais passavam para os filhos nessa época? De verdade, o meu pai, ele vivia num mundo diferente. O meu pai, a prioridade da vida dele foi que os filhos estudassem. Coisa que na família dele, ele com os irmãos não, mas os irmãos com os seus filhos, todos, a prioridade era só estudar. Tanto é que meu pai passou a vida trabalhando, meu pai era serventuário da justiça, ele tinha o cartório do civil, lá em Marialva. Mas antes disso, ele tinha fazenda, então ele administrava a fazenda junto com o irmão dele. Mas a principal coisa para ele era que nós estudássemos. Então Marialva como até hoje é pequena, mas hoje já tem muito mais recursos, mas no nosso tempo de criança não tinha recursos. Então o que ele fez? Ele internou, ele botou interna todos os filhos em melhores colégios que existia. As minhas 3 irmãs mais velhas foram para o Imaculada Conceição, em Jacarezinho, a outra no Mãe de Deus, em Londrina, e eu estudei o ginásio, na época ginásio, em Maringá, no Colégio de Freiras. Correto. E depois, quando a gente terminava, ele falava, você quer fazer o que agora? Então eu falei, eu quero estudar o científico e a escola normal. Não, só o científico, eu disse. Ele disse, então, onde você quer ir estudar? Porque ele perguntava, onde você quer ir estudar? Eu quero estudar no Instituto Filadélfia de Londrina, que é o colégio londrinense. Certo. Fui interna toda a vida, todas nós fomos internas, e eu fui fazer o científico, mas aí fiz magistério também no londrinense. E daí, quando eu terminei lá, que eu fui para Curitiba fazer faculdade. E as mais velhas, quando terminaram o científico, ele perguntou, quer estudar o quê? Aí a mais velha disse, quero fazer medicina. Pois então vai, foi para Curitiba fazer medicina. A outra, quero fazer farmácia bioquímica. Pois então vá. Então a vida dele foi fazer isso para os filhos. E o meu irmão daí, nós fizemos pedagogia, eu fui fazer pedagogia, e o meu irmão mais novo fez odonto. Então, aí ficou importante, né? Porque daí ele focou muito na educação dos filhos. Isso foi praticamente na educação. Isso fez a diferença. E a minha mãe era professora também, e ela era alfabetizadora. Logo você sendo uma professora já formada praticamente, né? Bons estudos, colégios especiais, vou dizer assim, então na sua vida útil, a sua vida laboral ativa da vida útil, então foi ser professora mesmo. Foi ser professora. E primeiro lugar que você deu aula? Eu comecei em 1964, quando eu fui nomeada professora primária em Curitiba. Em Curitiba. Eu iniciei a faculdade e ao mesmo tempo ser professora primária. Num bairro bem distante, na época, muito distante de Curitiba, assim, do centro de Curitiba, que hoje é via rápida, não é? Mas eu trabalhei 8 anos. Enquanto eu morei em Curitiba, eu trabalhei nessa escola, lá em Curitiba, Escola Maria Pereira Martins. E de lá é que eu vim para cá. Para cá e aí? E aí vim aqui, e quando cheguei aqui eu não sabia nem o que era Cianorte, não conhecia nada. E eu conheci o que eu tinha que conhecer, assim, as 2 escolas, e aí fui ver lugar para eu morar, não é? E aonde eu fui morar era da Companhia Melhoramentos. Do Paraná. Do Paraná. Correto. Bom, como é dar aula naquela época para aqueles alunos e como está sendo no seu olhar da aula nos dias de hoje? Tem diferença? Muita diferença, muita. Para as meninas que era magistério, aí não, né? Porque já nem tem mais agora aquele curso específico de magistério, acredito, porque depois que eu saí da escola eu não tive mais oportunidade de ficar analisando isso. Mas era muito bom, porque as pessoas, por exemplo, aqui em Cianorte, que quando eu comecei a dar aula no primário, nesse bairro que eu fui trabalhar, as crianças eu tinha 18 anos. E lá era um bairro assim de eslavos, sabe, assim, com os sobrenomes tão difíceis, era só consoante, né? Aquele jogador de futebol, que até acho que já morreu, o Krieger, que foi famoso, foi meu aluno.
lá na Barreirinha. Nossa, ele eu gostava morava, muito de ver o Krieger jogar bola. O bairro era Barreirinha, sabe? Você passava, você saía dali do colégio estadual, você andava quase 1 hora para chegar lá na Barreirinha. E então eles tinham, sabe, eles queriam muito aprender. E era muito diferente, né? Aí depois, quando cheguei aqui, fui dar aula na escola normal, para as moças também era diferente. Eu tinha, por exemplo, alunos, eu tive alunos homens fazendo magistério e que se dedicavam muito. E aqui, em se tratando de Rotary, por exemplo, eu diria que nós temos uma pessoa do Rotary muito conhecida que foi meu aluno no magistério. Que chama-se José Claudinei Rocco. Foi meu aluno os 3 anos do magistério. Eu dei aula de didática para ele e assisti quando ele preparou as suas aulas de prática para ir dar aula. Ele e o irmão dele, o Márcio. Quando e como ocorreu o surgimento daquela paixão que levou você ao casamento? Pois é. Eu fui morar no hotel e eis que, naquele hotel, as reuniões do Rotary eram lá. Olha isso. E aí nós éramos mais ou menos em 10 professoras morando nesse hotel, né? E fiquei conhecendo o Furquim, me apresentaram, e conversa. Logo de início, teve no Cianorte Clube, no velho, lá naquele antigo, um baile junino. E aí eu fui a esse baile, eu fui a esse baile com a Neris Chiavinato e o Dr. Nelson, que eu acabei conhecendo aqui, e nós fomos ao baile. E lá, Furquim estava, e nós dançamos e conversamos. E aí foi indo, né? Aí ele morava no único prédio que existia em Cianorte, que é ali, o mais antigo, aliás, só tinha esse mesmo, que é onde tem o Pires Cabeleireiro. Certo. Tá? E ele era síndico. E ele morava ali, daí ele fez uma festa no apartamento dele, nos convidou a todas as meninas e tal. Quando foi em agosto, setembro, nós saímos do hotel em 5 professoras e fomos morar nesse prédio do 3º andar. Só mulheres, só moças. E ele morava no 1º, né? E aí começamos, a conversa vai, a conversa vem. E um dia eu dava aula no estadual e nós tínhamos aqui o estadual antigo, né? Que era lá, acho que na Piratininga, se não me engano, né? Era um colégio estadual velho, caindo nos pedaços. E uma noite eu estava dando aula lá e alguém me chamou e disse, olha, porque a gente não tinha naquele tempo, não se tinha celular, não tinha telefone, o telefone só existia no hotel. E aí um professor foi e disse, olha, é para você ir para o hotel, porque tem um telefonema para você. Aí eu fiquei muito receosa, porque, né, deve ser família, algum problema que existiu, e eu pedi dispensa então, e saí ligeiro de lá de cima para vir no hotel, que é na praça ali, né? 26 de julho, o hotel, né? Hoje é Solange Modas. Ali era o hotel. Bem velho, de madeira, bem antigo. E aí eu saí muito ligeiro do colégio estadual e vim vindo. Nisso vinha vindo um carro, né? E veio devagarinho e parou. E eu vi que era o Furquim. Aí ele perguntou para mim, Ivete, você vai indo para onde? Eu falei, pois eu fui chamada, eu vou indo para o hotel, porque diz que tem uma ligação para mim, eu preciso ver o que é. Ele falou, então venha, eu vou te dar uma carona até lá. Aí eu entrei e fomos. E ele falou assim, deixa eu contar uma história para você, mentira, eu que mandei chamar você. Olha só que sabedoria dele. Eu que mandei chamar você. Eu falei, então tá bom. Ele falou, então já que você pediu licença lá, vamos conversar. E aí conversamos, tá? E aí foi assim, muito rápido o nosso conhecimento, porque ele já morava aqui desde 60, se não me engano, 65 que ele veio para Cianorte. Né? E então ele já conhecia todo mundo, ele tinha grandes amigos aqui, eles eram, por exemplo, forasteiros, porque ninguém tinha família aqui. Então era ele, doutor Ayrton, eram médicos, advogados, né, engenheiros e tal, que formavam uma família aqui, eles.
E aí ele já tinha conversado com todo mundo, de verdade já tinha namorado outras moças, etc e tal, né? E aí começamos a conversar, e conversa vai, conversa bem, passa um tempo, nós começamos a namorar. E aí ele disse, eu vou te levar lá para Jaú para conhecer minha mãe. E eu depois eu fiquei sabendo que todo mundo que ele, assim, quando ele levava alguma moça, a mãe dele não gostava muito. E aí eu fui. Aí já sabia dessa história. Já sabia dessa história. E aí aí eu fui para Jaú. Então foi ele, eu fui com ele. Hoje já é aposentado, um desembargador que foi juiz aqui, o Rocha, Valdemir Luiz da Rocha, que foi meu compadre. Ele foi junto também para lá. E aí nós fomos para lá e aí ele ficou na casa do irmão dele, que era casado já e morava lá. E eu fui conhecer os pais dele. E nós nos encantamos. A minha sogra se encantou comigo, eu me encantei com eles. Olha, todos. Deu certo, e deu tudo muito certo. Moral da história, dia 11, isso foi em feriado de novembro. Acho que foi feriado de novembro. Deu tudo tão certo e nós, assim, eu tinha já mais de quase 25 anos, ele tinha 30 e lá alguma coisa. E aí nós já tínhamos vivido muito. Moral da história, dia 11 de dezembro nós ficamos noivos. E casei dia 6 de fevereiro de 1972. Ou seja, meses depois que eu cheguei aqui, eu já casei. E dessa união, 3 filhos. Três filhos. E aí, quando nós nos conhecemos e ficamos, aí eu fui levá-lo para conhecer também os meus pais. E eis que meu pai era companheiro, meu pai era rotariano, e eles se deram muito bem, porque conversaram de Rotary muito. E eu já conhecia Rotary, porque Rotary entrou na minha vida, eu tinha uns 10 anos ou menos. Porque eu ia às reuniões de Rotary com meu pai, que era onde eles se reuniam ali perto de casa, lá em Marialva, e eu ia em festa, eu ia um monte de coisa de Rotary. Então eu já conhecia Rotary. Já bem ambientado com a bem ambientada com família Rotary. E aí, quando eles se encontraram, eram companheiros. E daí, então, ficou mais fácil a conversa deles por serem companheiros também, né? Sim. Foi muito bom. E aí ele foi admitido em que lugar? Assim, entrou no Rotary em que lugar que foi admitido? Você lembra? Como assim? O Furquim, ele foi admitido em Rotary. Como é que... Qual clube que ele foi admitido primeiramente? Sim, aqui em Cianorte... não tinha Rotary nenhum. Certo. E eles tinham, o Wilson Tramontini, o Lino, o Varela e outros mais se juntaram, porque aqui tinha sido criado o Lions, com o pessoal da companhia de Livramento. Certo. Aquelas pessoas de mais idade da companhia, todos foram para o Lions. E não tinha mais nada para eles. E aí eles resolveram fundar um Rotary. E o Furquim já conhecia a Rotary, não por ser rotariano, não, porque tinha um parente dele lá em Bauru, onde ele fez a faculdade, que frequentava a Rotary. Então ele conhecia de Rotary, de falar, de não sei o quê. E aí o que eu sei é que eles foram para Maringá, para conversar lá e tal, e eles fundaram o Rotary Cianorte. Ele é um dos fundadores do Rotary Cianorte. Isso, e o Rotary Cianorte acabou... perdendo o principal, né? Porque depois ele veio, ou ele não chegou... Não existia o Furquim de Castro não existia, ainda, né? Não, só depois que ele morreu. Eu, quando eu conheci, quando eu conheci, de 71, ele era presidente do Rotary Cianorte. Então, eu frequentei Rotary como esposa do presidente. E o Rotary Cianorte, nesse ano de 72, apadrinhou o Rotary de São Jorge do Ivaí. Eu sei porque eu fui. Sim. E aí, então, o Rotary Cianorte era padrinho do Rotary de São Jorge do Ivaí. E eu me lembro que eu fui, e veio o governador, estava todo mundo. E o Furquim era o presidente. Então, eu era esposa
de rotariano, porque até então mulher não entrava em Rotary. Isso, desde criança participando de Rotary, depois veio de ser esposa de governador e não podia participar como membro, como associado. Não tinha como, porque eu, se não me engano, a mulher pode entrar em Rotary em 89. Antes disso, mulher sozinha não era rotariana. Ela podia frequentar como esposa de rotariano, porém, só isso. Então, Ivete, você teve uma história até bonita aí na toda essa iniciação aí de conhecimento da vida rotária, né? E você tem uma filha, então, que acabou sendo admitida em Rotary antes de você. Você que mais conhecia bastante, não teve, a Roberta. Exatamente. Que ano que foi que ela foi admitida? Provavelmente, eu não estou assim muito certo, mas deve ser entre 2004, mais ou menos, a 2005 que ela foi admitida em Rotary. Eu entrei em 2006. Entrou em 2006. Ela foi até minha madrinha. Isso. Nessa oportunidade eu comecei a conversar com ela. Falei, Roberto, dá um jeitinho de conversar com tua mãe lá, traz ela para nosso clube aqui, tá todo mundo desejoso dela vir. Aí ela falou assim, eu vou falar com a minha mãe. E ela falou. E aí você? E aí eu disse, não, né, porque o Rodolfo também foi. Né? O Rodolfo também veio, exatamente, mesmo ano. Mesmo ano. Ele foi junto comigo. Daí ele disse, então vamos entrar todo mundo pro Rotary, vamos, né? A gente vai junto, a família inteira, a família Furquim vai entrar, fechar. Aí todo mundo, daí entramos. E aí, mais um tempinho ela saiu, mais alguns anos, né? Ela saiu, porque foi embora também para Jaú, então, né? Aí Rodolfo também foi fazer cursos, né? E aí não tinha oportunidade e no fim ficou eu. Eu fiquei, falei, não, vocês podem sair agora, cada um vai seguir tua vida, porque a minha vida aposentada não tenho, né? Então eu vou ficar por aqui e vou continuar no Rotary. E sempre gostei, né? Sempre gostei muito. Porque essa vontade de participar já existia de muito tempo, né? Muito tempo, eu sempre gostei de Rotary. Então, para mim foi um orgulho muito grande, porque eu recebi exatamente na minha gestão, foi eu que dei posse para você. Exatamente. E, na verdade, nós somos assim, o casal, um é metade do outro, né? Então, você é a metade do nosso querido José Furquim, que já se foi desse mundo. Muitos anos. E a gente tem esse orgulho de ter você até agora. A última que entrou e juntamente com o Rodolfo e continuou com nós até hoje, essa alegria. Dentro de Rotary, você lembra alguns cargos que você já ocupou? Muitos. Sem ser presidente, por exemplo. Sem ser presidente. Eu fui secretária. Eu fui o que você é hoje da Imagem Pública. Imagem Pública. Eu fui acho que umas 3 ou 4 vezes da Imagem Pública. Eu fui protocolo. Eu nunca fui tesoureira, porque não entendo nada, não é, né? Mas secretária, Imagem Pública, como é que é mais? Eu fui mais alguma coisa. Enfim, alguns cargos a mais você deve ter ocupado. Fiz outros cargos, eu estive. Sempre junto, porque uma coisa assim que eu aprendi muito, aprendi e coloquei muito em prática, por exemplo, aquilo que eu sabia, um pouco que eu fiquei sabendo, eu passava para os outros. Então eu estava sempre junto com o presidente, com tudo, sabe, para poder falar, vamos fazer isso, faz desse jeito, tá? E professora já sabe, né? Tudo, né? Nas organizações, tudo direitinho, com os cadernos, né? Fazendo as pautas todas, né? Uma das coisas que eu sempre fazia e gostava era ter a pauta certa do que eu ia fazer naquela noite. Isso é importante. Bom, com essa experiência todinha e tendo bastante conhecimento, claro, meus companheiros viram em você uma grande líder e vamos ser a presidente. E você acabou sendo a primeira mulher do Rotary Furquim de Castro a ocupar o cargo de presidente de um clube na cidade de Cianorte. Exatamente. Porque demorou os outros clubes vir a ter uma mulher presidente. Você então foi inaugurado. E em função dessa situação, logo também já despertou a atenção de algum governador que já chegou para você também, outro cargo também. Eu tinha tomado posse como presidente fazia 3 meses, quando foi a visita do governador. E o governador seguinte, né, que seria o Flávio Zunta, porque o meu governador era o Manuel, e o próximo seria o Zunta, que é de Santa Fé,
E ele já durante a reunião, ele estava lá presente na minha reunião, né, eu como presidente e tal, e ele falou, ó, vou fazer me lembra a frase, vou fazer um convite a você e você não pode dizer não. Falei, cruzes, o que você vai fazer? Ele falou, você vai ser governador assistente. Olha. Minha. Eu digo, mas... Ele falou, não, você vai ser governador assistente. Então, eu aceitei no ano seguinte, né? Aliás, ele já começou em dezembro, ele já começou a fazer as reuniões com quem ele havia convidado para ser governador assistente. Foi lá em Santa Fé, e já fomos e tal. E aí, eu peguei o Rotary Cianorte, o nosso, e Itapejara, para ser governador assistente. E a gente, como é até hoje, né? Eu ia assim seguidamente em Itapejara, ia seguidamente no Rotary Cianorte, né? E no nosso eu já estava lá, né? Mas foi muito bom, aprendi bastante também como governador assistente. Como presidente do Rotary Cianorte Furquim de Castro, o que mais marcou a tua gestão? O que você tem assim para dizer para nós dessa gestão sua? Da gestão como Rotary. Né? O que você sentiu? O que te serviu? Algum fato ali que você observou de diferente ou não? Ou alguma coisa que você realizou que você ficou feliz? De verdade, você quando está presidente, você firma muito mais a amizade com todos os seus companheiros. O que eu já acho isso fantástico. Porque você não está líder. Você não é presidente, você está na presidência, não é? Isso. Então a amizade se torna muito maior com todos, não só com o grupo teu que faz parte da tua diretoria, não, com todos. Sabe, você está sempre em contato com eles e você daí faz. Eu me lembro assim, quando eu fui fazer a festa da picanha, sabe, assim, estar junto com todo mundo é incrível. É muito gostoso, incrível, né? Você está ali junto com eles e vamos. E aí você é aquela que chega antes e sai depois. Isso, né? Isso é uma coisa assim que eu sou assim muito pontual em termos de horário. E aí então, o estar junto com os companheiros é muito importante. E aí eu me lembro que cada um me ensinava alguma coisa. Eu me recordo assim do Ferraz dizer para mim, eu não sei, a gente lê muito, né? A gente começa a ler muito para ver como é que é para ser presidente, né? As normas, você fica em pé, você senta, não sei o quê. E eu me lembro do Ferraz me dar assim várias... me colocar em várias situações, dizendo, Ivete, você faz isso, você não precisa ficar levantando aqui, você pode fazer isso e tal. Então, assim, cada um me auxiliou de alguma forma. Então, eu devo muita coisa a todos os que estavam lá, né? Porque eu me tornei muito amiga de todos. Aqueles que a gente conviveu todos esses anos são pessoas que a gente leva para o resto da vida. Exatamente. E o governador da tua época foi? Governador, quando você estava presidente, quem que era o governador? Manuel. Foi um bom governador também, né? Nós tivemos no nosso distrito assim, muitos bons governadores. Né? E a gente frequentava muito, porque como eles, até então, por exemplo, os encontros eram em Maringá, né? Ou na Casa da Amizade, isso, ou naquele teatro. Teatro, né? Naquele colégio também. Colégio Marista. Muito. E a gente frequentava muito. E inclusive na faculdade, depois de um tempo, na faculdade também, né? Na faculdade... tinha faculdade também. Na faculdade também se tinha muitas, né? Sesumar. Né? No Sesumar se tinha muias reuniões, era muito bom. Porque lá acho que o Donner também era. Também ele fazia questão. Fazia questão. E aí oferecia tudo lá pra gente. São os verdadeiros rotarianos, aquele que o espírito rotário entrou na pessoa. Exatamente. E ele se dedicou bastante, né? Porque depois nós tivemos outros encontros e que daí a gente acabou não indo, porque nem todo mundo tem dinheiro para ir em todos os lugares, né? Claro. Então, tem isso aí também. Conversamos até agora, falamos tanto de Rotary, do passado, do presente, né? Ivete, qual é a mensagem que você deixa aos rotarianos ainda da atualidade e do futuro? Vamos olhar aí uns 20, 30 anos pela frente ou mais.
Eu acredito que os rotarianos antigos, vamos dizer assim, né, os de mais tempo atrás, quando entrava, né, eles tinham assim, a vida era mais fácil também, né, para as pessoas. Mais fácil que eu digo assim, todo mundo trabalhava, mas você não vivia em situações diferentes, né, situações difíceis. Hoje, por exemplo, a pessoa entra, ela tem muito curso para fazer, ela tem muitas coisas para fazer, então ela se distrai um pouco e se distancia um pouco de Rotary, né? Ela não tem aquela vida de estar ali junto. E eu acho assim que os rotarianos têm que pensar que a gente, quando escolhe ser rotariano, a gente escolhe estar em paz consigo mesmo e estar sempre ajudando a sua comunidade, não é? Sempre, sempre. Eu acho muito importante a gente estar com eles, ouvir o que eles têm a dizer, tentar ajudá-los da melhor forma possível. Isso, acho que essa paz aí faz com que haja mais unidade também, né? Sim, relacionamento com as pessoas, né? Porque na verdade é companheirismo, e o objetivo é ajuda social, né? Ajuda social. Então, tudo que se colocar amor nisso aí sempre vai para o positivo. O Rotary você precisa ter muito amor, você precisa fazer sem pensar em você. Aquele, isso, não é? Dar de si sem pensar em si. Sem pensar em si. Quer dizer, não é porque eu vou ajudar alguém que eu tenho que contar para todo mundo que eu ajudei. Não, você ajuda. Você ajuda porque é uma coisa que a gente, como pessoa humana, tem que fazer. Então eu acho que o Rotary é isso. É estar sempre de olho nas coisas que estão acontecendo, para que você possa também ir lá e dar a tua parcela de ajuda, né, de realmente fazer alguma coisa por alguém. Meus companheiros, nós conversamos com a Ivete, vocês viram que fantástica história que a Ivete tem para contar para nós, né? É um exemplo aí, e acho que o nome de Furquim e Castro veio realmente fortalecer as colunas do nosso clube, e nós temos aí uma boa aula de rotariano, pelos seus exemplos, pela sua vida, pelo seu conhecimento. Muito obrigado então, Ivete. Vamos continuar então escrevendo nossas histórias, né, pela vida aí rotariana, esperando que outros venham também a substituir aquilo que nós fomos, porque o tempo vai passando e nós vamos partindo e outros vão assumindo o lugar. Essa é a esperança. A gente tem. Eu que agradeço, porque eu acho que o Furquim, ele foi uma pessoa que foi trabalhar para a comunidade, e é por isso que ele se juntou aos demais para fundar o Rotary, né? E já conhecedor do que seria ser rotariano. Quer dizer, ele não foi para aparecer, não foi para isso, nada, porque ele não precisava disso, né? Ele já estava aqui há alguns anos como advogado, então ele simplesmente foi fazer para a comunidade. Tanto é que eu tinha nos guardados dele uma mensagem de Natal que no momento que eu fui presidente, eu li a mensagem escrita por ele. Eu não me lembro desse momento. A mensagem escrita por ele de Natal. E ele põe coisas muito lindas, sempre assim, paz, amor, fraternidade, companheirismo. Foi uma parte muito linda que ele escreveu. E eu encontrei, estava guardado, e eu disse, eu vou ler essa mensagem de Natal escrita por ele. No ano que eu fui presidente, eu fiz a leitura. Olha que maravilha. Muito bonita. Mas a sua palavra final, assim, e a despedida? Bom, a palavra final é: seremos rotarianos, somos rotarianos, seremos sempre, e vamos ajudar a nossa comunidade, assim como todas as que precisarem de nós. Eu acho que é isso que precisa. Nós não precisamos ficar envaidecidos de fazer as coisas. Não, fazer por fazer, para ajudar. Com simplicidade e amor. Só. Fechou. Muito bem. Só isso. Obrigado mais uma vez, Ivete. Valeu a pena.